senador, então, Flávio Bolsonaro, a gente viu aí a imagem dele, filho de Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência, desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, para participar dessa audiência que acontece no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, chamado USTR, responsável por discutir a proposta de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Segundo o parlamentar, o objetivo da viagem é defender os interesses das empresas brasileiras e tentar evitar prejuízos às exportações. Antes da viagem, Flávio enviou um documento ao governo norte-americano já adiantando, pedindo o adiamento da entrada em vigor das tarifas por pelo menos 180 dias. Flávio argumenta que a medida teria um impacto negativo sobre a economia brasileira, claro, mas que poderia influenciar o cenário das eleições presidenciais deste ano a favor de Lula. A gente tem um vídeo aqui, bastante recente, de Flávio comentando o tema. Vamos ver, vamos acompanhar. Apresentar os argumentos, tanto os técnicos quanto os políticos também, mostrando que a possível tarifação é ruim para o Brasil, mas também é ruim para os Estados Unidos. Eu vou defender o PIX, que foi criado no governo do presidente Bolsonaro e promoveu a inclusão de milhões de brasileiros no sistema bancário. Ludmila Lins Grilo, quais seriam as chances de Flávio tentar convencer ali? E parece que Flávio tem esse bom contato com a estrutura do governo norte-americano, mas esse ponto especificamente agora, do quanto esse tarifaço, essas tarifas, poderiam prejudicá-lo nessa corrida eleitoral esse ano, ele que já teve, né, de forma inclusive pública, demonstrado um certo apoio e preferência por parte de Donald Trump nessa corrida aqui dentro do Brasil. Bom, essa é uma audiência relacionada à sessão 301 e não é apenas o Flávio que vai participar dela. Como você falou, várias pessoas, várias entidades se inscreveram. Isso é mediante inscrição, tem lá o site do USTR, que é o Escritório de Comércio Norte-Americano. As empresas, as pessoas interessadas se inscrevem, podem mandar documentos também, e muitos se inscreveram, por exemplo, a Associação, a Confederação Nacional de Agricultura, a Fiesp se inscreveu, entidades ligadas ao arroz, ao café, a empresa Balduco, por exemplo, também se inscreveu, muitos se inscreveram e, salvo engano, mais de 80 pessoas se inscreveram e vão participar dessa audiência que está começando hoje e está prevista para terminar amanhã, e a fala do Flávio está prevista para amanhã também. Então vai ser muita gente participando, não é só o Flávio, não foi um convite ao Flávio. Foram realmente, é um critério objetivo. Você se inscreve ali a tempo e tem o seu pedido aprovado e participa. E o que acontece? Nessa audiência, as pessoas vão apresentar os seus argumentos e muitos já apresentaram também seus arrazoados por escrito. E uma dessas pessoas foi o Flávio. Não existe nenhum problema jurídico ou eleitoral no Flávio participar dessa audiência, não. Ele, inclusive, ele é um senador da República, ele está enxergando ali um problema nacional, um problema para o Brasil, e achou por bem participar dessa reunião, até porque também eleitoralmente para ele é muito favorável participar dessa reunião, caso a atuação dele seja bem sucedida. Então, eles podem falar e entregar documentos. E o Flávio entregou um arrazoado de, acho que mais de 80 páginas, com os argumentos dele, dizendo por que os Estados Unidos não deveriam taxar o Brasil, e ele apresentou alguns argumentos que eu queria colocar aqui para debate. Um primeiro argumento me parece muito correto, que é o seguinte: ele alega que a imposição de tarifas anteriormente ao Brasil não levou à resolução dos problemas que os Estados Unidos querem resolver. Então está dizendo, olha, Estados Unidos, vocês já aplicaram tarifas antes, não resolveram o que vocês queriam resolver, a situação política se complicou, então o caminho não é por aí. Então essa é a primeira alegação dele, que me parece uma alegação bem razoável. Uma segunda coisa que ele alega no documento dele é o seguinte: ele diz que essas punições ao Brasil deveriam ser aplicadas individualmente àquelas pessoas que estão causando os problemas, ou seja, aplicar as sanções nas peças defeituosas do sistema e não uma sanção que atinja um país inteiro como a sanção tarifária.
porque, veja, vai atingir todo mundo, não só o agro, não só as indústrias, mas a própria população brasileira, o povo que vai acabar pagando mais por conta de uma sanção aplicada pelos Estados Unidos. Então, o Flávio está dizendo, olha, determinadas sanções, como, por exemplo, a sanção Magnitsky, foi aplicada individualmente àquela peça defeituosa do sistema, por exemplo, Alexandre de Moraes, mas aquilo ali até agora, né, vocês retiraram e não deu tempo de surtir o efeito necessário, tal. Então ele está alegando isso também, que não deve ser feita essa sanção coletiva, mas devem ser mirados aqueles alvos, né, individualizados que causam o problema para os Estados Unidos, que também é uma alegação bastante razoável. O que tem de problemático no arrazoado do Flávio? Ele, por exemplo, ele sustenta, tem determinados trechos da carta que ele envia, que ele sustenta envolvimento de agentes públicos brasileiros com o Master. Só que aí cria-se um problema para ele, porque ele mesmo teve o nome dele, aí não estou entrando aqui no particular se ele é culpado, se ele é inocente. A questão é que o nome dele já foi envolvido também com a questão lá do recebimento do financiamento do filme Dark Horse. Surgiram mensagens trocadas entre ele e o próprio Daniel Vorcaro, mensagens essas que foram confirmadas por ele, ele em nenhum momento negou isso, e ele alega no documento dele o envolvimento de certas figuras com Daniel Vorcaro e omite o próprio envolvimento dele. Então isso aí pode gerar, a meu ver, uma perda de credibilidade. Então coloque-se no lugar de quem vai ler o documento do Flávio. Então vai dizer, olha, certas pessoas aqui que estão causando problema têm envolvimento com esse cara aqui, com esse banqueiro corrupto chamado Daniel Vorcaro. Se essa pessoa de repente fizer o dever de casa, vai botar lá no Google e vai ver que o próprio Flávio também já teve o nome dele envolvido com Daniel Vorcaro. Então isso aí, para mim, me parece uma baita fragilidade do documento do Flávio. E uma outra fragilidade também é que o Flávio alega até corretamente, que quando houve a imposição das tarifas ano passado, houve uma pesquisa pública daqueles institutos de pesquisa, e o Lula subiu um pouco na visão do público. Então, o Flávio está alegando isso, olha, esse tipo de tarifa, no final das contas, né, historicamente, acaba beneficiando o Lula. E aí ele faz o pedido que eu acho que é o mais politicamente desconfortável para ele. Ele pede, olha, se vocês forem aplicar realmente essas tarifas, deixem para aplicar depois das eleições, tá? Porque o Lula, ele instrumentaliza essas tarifas em favor dele eleitoralmente. A questão é que, contraditoriamente, esse pedido por si só também é um pedido que está instrumentalizando a questão dos Estados Unidos, pedindo para deixar para depois das eleições, para não prejudicá-lo, né, a ele, Flávio, nessas eleições. Então, existe uma contradição aí. Ele diz que o Lula instrumentaliza as tarifas, mas ele mesmo, Flávio, pede para que as tarifas sejam jogadas para depois das eleições, para não prejudicá-lo em seu processo eleitoral. Então, existem aí coisas boas e coisas inconsistentes, no meu ver, nessa carta que o Flávio está levando para os Estados Unidos. Ele já chegou, parece que ele chegou ontem, né? A audiência, como eu falei, da parte dele está prevista para amanhã, e vamos ver, né? Vamos torcer para que ele seja bem sucedido aí nessa fala. Lembrando que eu vi aqui uma estimativa no sentido de que 25% dos inscritos para falarem na audiência vêm do agro. Então você veja o quanto que o agro está sendo afetado nessa questão das tarifas. Vai atingir o povo brasileiro, no final das contas, que vai ter a sua comida na mesa mais cara. Então vamos torcer para que essa audiência seja bem sucedida, para que o Brasil consiga reverter pelo menos um pouco essas tarifas aí que os Estados Unidos estão querendo implantar, mas o fato é, o Lula, de qualquer forma, ele vai tentar colher ali, pelo sim ou pelo não, ele vai tentar colher um resultado eleitoral para ele.
Porque se os Estados Unidos aplicarem as tarifas, ele vai jogar isso no colo do Flávio Bolsonaro. E se os Estados Unidos retirarem as tarifas ou retirarem parcialmente, ele vai jogar isso no próprio colo dele, ele vai tentar colher os louros dessa vitória. Então, de qualquer maneira, o Lula, ele tá aí tranquilo, olhando tudo acontecer, e o que acontecer, ele vai tentar tirar uma vantagem daquilo ali. Absoluta, e é preciso distinguir, né, o eleitor esse ano, o que é tentativa de Lula de colar na oposição esses prejuízos agora tarifários, econômicos, a princípio, para o Brasil, e o que realmente é responsabilidade desse atual governo. Sim, a Ludmila adiantou, Paulo, ao chegar aos Estados Unidos, já está lá, Flávio Bolsonaro voltou a responsabilizar o governo do presidente Lula pelo agravamento das relações entre os dois países. Segundo Flávio, o alinhamento do governo brasileiro com regimes considerados autoritários e a condução da política externa contribuíram para o atual impasse comercial. O Palácio do Planalto, claro, nega essa versão e afirma que segue negociando com autoridades americanas para evitar a aplicação das sobretaxas. Olha, Adriana, sinceramente, quem acompanha política, quem está antenado, quem entende, quem se preocupa com a política brasileira, entendeu já que o presidente Lula aparenta não querer tirar essas tarifas. Veja, ele teve muito tempo durante esse governo todo, desse terceiro mandato que ele está agora, para tentar negociar. Quando foi anunciada a investigação da Seção 301 há um ano, ele já poderia ter tentado se adiantar e evitar que chegássemos a este ponto que estamos agora. Se estamos nisso agora, é culpa única e exclusivamente do presidente Lula. Ele é o governante desse país. Ele que tem o poder de negociar tudo, que tem o poder de tentar reverter toda a situação, e se nós estamos agora aqui, é por conta dele. Mas a narrativa que ele está tentando emplacar agora é que justamente alguém que não tem esse poder está tentando colocar as tarifas, que no caso seria o senador Flávio Bolsonaro. Veja, eu vejo essa visita do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos arriscada, e eu explico por quê. Porque vai ser ou excelente ou será extremamente desastrosa. Não tem meio termo. Porque se ele conseguir emplacar a negativa, se ele conseguir convencer os Estados Unidos a não colocar as tarifas, ele pode voltar de lá vitorioso. Ele pode voltar falando que, consegui tirar as tarifas graças ao nosso trabalho, à minha diplomacia, ao trabalho que eu vim fazer aqui, conseguimos suspender essas tarifas. Isso acaba com a narrativa do Lula. Por outro lado, se ele for aos Estados Unidos, está lá nos Estados Unidos, e mesmo assim as tarifas forem aplicadas, a narrativa do Lula virá com tudo. Ele irá conseguir emplacar essa narrativa em cima da população, aquela população que não está muito ligada à política, com toda a força possível. Porque veja, imagina, olha, o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos e voltou com as tarifas. Olha como essa narrativa irá pegar. Então eu vejo dois extremos. Ou irá dar muito certo ou irá dar muito errado, o que eu acho que é arriscado. Mas estamos, aí entrando já em clima de eleição, em clima de campanha, e parece que está valendo tudo. E assim, o presidente Lula, como eu falei anteriormente, ele só tem a ganhar com essas tarifas. Se ele quisesse mesmo evitar, ele já tinha evitado, viu?